Olá, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus encha o coração de cada um de vocês. Bem, eu demorei um pouco para gravar esse vídeo. Estive acompanhando os vários vídeos, as várias informações na mídia social, diante de toda essa crise que nós estamos enfrentando. Vi que tem gente postando muita coisa e eu esperei assim primeiro um tempo para selecionar exatamente aquilo que eu gostaria de realmente postar. E por isso eu demorei um pouco a realmente postar, a editar algum vídeo, a preparar algum trabalho, algum conteúdo. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, existe muita coisa boa na internet, mas também tem muita coisa ruim, muito lixo. E eu não queria ser mais um no meio da multidão. Eu queria realmente que fosse algo que viesse a edificar a vida de cada um de vocês. E analisando bem todos os meus estudos, e eu vi que ao longo de todos esses anos, Deus tem me dado muitas sementes, muitas. E eu acredito que agora é um tempo, de abrir os celeiros e distribuir as sementes. E eu vou trazer para vocês alguns estudos, que eu fiz, algumas sementes que Deus me deu ao longo desses anos, para realmente edificar a vida de vocês. Eu espero que o coração de vocês seja como uma terra fértil, para que essa semente caia e produza frutos e muitos frutos. E esses frutos, é claro, permaneçam na vida de vocês. Esse primeiro vídeo nós vamos trabalhar um texto sobre Ezequiel. E eu aprendi um pouco sobre a vida do profeta, o que Deus fez na vida desse profeta. E através desse estudo, eu tenho aprendido algumas coisas referente à caminhada, de Ezequiel. E esse texto, ele tem como tema traçando um caminho difícil, mas que me leva à cura. E eu vou compartilhar com vocês esses dias, nesses próximos vídeos, sobre isso. Traçando um caminho difícil, mas que me leva à cura. E eu quero ler com vocês, o texto de Ezequiel 37, a partir do versículo 1, tá? Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia e eu vou ler com você a partir do versículo 1, tá bom? Vamos lá. Ezequiel 37. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, vou dar um tempinho para você abrir, vamos pensar numa coisa. A Bíblia, ela é recheada de exemplos de homens e mulheres que traçaram caminhos difíceis, mas que conquistaram a cura, que alcançaram a promessa. Quando nós pensamos em Abraão, nós vemos Abraão sendo chamado por Deus para sair da sua parentela, levou somente sua esposa e seu sobrinho e os homens que trabalhavam para ele. E partiu em busca de uma promessa de um Deus invisível, de algo que ele mesmo ainda não sabia. E durante a caminhada de Abraão, ele passou por diversos processos que foram necessários para que ele realmente fosse curado de tudo aquilo que ele viveu, passou. Então, dentro da vida de Abraão e tantas outras pessoas que foram relatadas na Bíblia, nós vemos um processo, um caminho que as pessoas seguiram para alcançar uma promessa, para serem curadas, para experimentarem um milagre ou para simplesmente vivenciarem uma experiência com Deus. E nesse texto de Ezequiel 37, nós vamos ver a dificuldade do caminho traçado por Ezequiel, porém que levou Ezequiel à cura. Vamos lá então? Já te dei um tempinho para você abrir sua Bíblia e nós vamos então ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel 37 a partir do versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem,
acaso poderão reviver estes ossos? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza. Profetiza ao Espírito, filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Abrirei então e direi: ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos sair dela, ó povo do meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Neste texto de Ezequiel, muito conhecido, Vale de Ossos Secos, né? Nós temos uma experiência vivida pelo profeta, onde o Senhor o leva para o Vale de Ossos Secos. Nós vamos comentar parte por parte, pelo menos um pouco, né? Claro, porque esse texto é riquíssimo. A gente ficaria aqui horas e mais horas e não conseguiria esgotar toda a riqueza que nós temos nesse texto. Mas nós vamos entender um pouco, pelo menos um pouco, da caminhada do profeta e entender. Vamos pensar um pouco. A vida, ela não é nada fácil. Caminhar é difícil. Imagine só como seria se a nossa vida fosse um pouco mais fácil. Como se os nossos caminhos fossem mais fáceis. Todos nós, eu, você, fomos feitos por Deus para um propósito. E ao descrever o propósito de cada pessoa, Deus também permite que cada um de nós venhamos a fazer escolhas. As nossas escolhas, elas têm que nos levar ao cumprimento desse propósito, ao cumprimento desse objetivo, do sentido do porquê nós realmente estamos aqui e existimos. Quanto mais você tiver clareza do propósito da sua existência, mais chances você terá de êxito. E claro, se você tem pelo menos uma boa clareza do que realmente, do porquê você está sobre essa terra, qual é o seu propósito de vida, dificilmente você vai tomar decisões erradas. Nós não somos perfeitos, mas quando nós temos a ciência, quando nós temos a certeza do caminho que realmente devemos traçar, dificilmente nós fazemos escolhas erradas. Mas na verdade não é isso que acontece. De uma maneira em geral, muitas vezes nós fazemos escolhas e traçamos caminhos que são difíceis, caminhos que nos levam às vezes a cansaço, desânimo, caminhos que não geram resultados, que nos fazem nos esforçar muito mais. Tudo porque às vezes não escolhemos corretamente ou porque talvez seja um processo, ok? Agora vamos lá. Eu quero com vocês ler passo a passo do que realmente esse texto vai trazer para a gente, né? Vamos entender então o caminho realmente que Ezequiel
traçou para poder alcançar a cura vinda da parte de Deus. Vamos lá para o versículo 1. Vamos lá. Olha o que diz o versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio do vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel a cada lugar. Se você for ler o texto, se você for ler esse livro de Ezequiel, você vai perceber que Deus sempre leva, Deus sempre mostra Ezequiel, faz ele passar por cada situação que eu te falo. Eu não gostaria muito de passar, não. Eu sei que Ezequiel experimentou coisas grandiosas com Deus. E às vezes, para a gente experimentar coisas grandiosas, temos que traçar alguns caminhos. Mas eu, pessoalmente, não gostaria de seguir um caminho assim, né? Não é nada agradável. Quando você pensa num vale de ossos secos, na realidade, vale de ossos secos é uma forma poética de se falar cemitério. Só que esse vale de ossos secos não é um cemitério bonitinho, se é que a gente pode chamar de cemitério bonitinho. Mas o que eu quero dizer é que vale de ossos secos não é um cemitério com tumbas fechadas, com tudo bonitinho, arrumadinho, igual nós vemos os cemitérios hoje em dia. Esse era um vale onde os ossos, os corpos eram jogados a céu aberto. Então, se você parar para pensar num lugar como esse, foi Deus que levou Ezequiel até ali. Será que se Deus tivesse que te levar para um lugar parecido como esse, você iria glorificar a Deus porque Ele te levou para um lugar como esse? Será? Será que a gente glorificaria a Deus quando Ele, o próprio Deus, nos leva para alguns lugares como esse, ou seja, um lugar onde não havia esperança, onde a morte, onde fedia, porque vale de ossos secos, exposto, você começa a imaginar que esse lugar é cheio de mosca, é fétido, sabe? Não tem perspectiva, é a morte ali. Então, como que você glorificaria a Deus se fosse Ele que te levasse para um lugar como esse? Vamos ver o versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na face da superfície e o vale estava sequíssimo. Ou seja, aquele lugar era realmente cheio de ossos e seco. Porém, o Senhor fez com que Ezequiel precisasse andar por aquele lugar. Andar por aquele lugar não é nada bom. Andar por um lugar onde só há morte, onde não há esperança, ninguém gostaria de andar. Vamos ver o versículo 3? Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi, Senhor, tu sabes. Poderá voltar a ter vida? Poderá voltar a ter esperança? Diante de toda essa situação que estamos vivendo no mundo, dessa pandemia que tem causado medo, assombro, morte, poderemos voltar a ter esperança? Será que poderemos acreditar que poderemos realmente seguir a vida? O Senhor sabe. Vamos ler o versículo 4 até o versículo 6. E disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu, o Senhor, sou Deus. É necessário acreditar que Deus pode mudar essa situação? Você acredita que Deus pode mudar essa situação? É claro que a gente tem que acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e que se esperam. Então é fundamental que você acredite. Mas especificamente nesse texto, esse texto em específico,